E agora o Camisa 8 vai abrir espaço para falar de um time de futebol aqui da região metropolitana de Fortaleza que está voando na Série D do Campeonato Brasileiro. É claro que eu estou falando do Pacajus, meu amigo. E para falar do Pacajus, ó aqui, técnico do time aqui da região metropolitana, Vladimir de Jesus. Ao meu lado, Bruno Balacó, que vai me ajudar nesse bate-papo aqui com esse treinador que é fera. Mais um desafio na sua carreira, treinar o Pacajus e que vem muito bem na Série D do Campeonato Brasileiro. Qual é a receita desse Pacajus para ir tão bem agora na Série D, apesar de ter sido rebaixado no Campeonato Cearense? Vladimir de Jesus, bom dia, bem-vindo à Camisa 8. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. O Pacajus é realmente um grande desafio. É uma equipe que, quando ela é rebaixada, como aconteceu no estadual, resgatar a moral, resgatar a qualidade dos atletas que se abatem, infelizmente, pelo rebaixamento, não é uma missão fácil. Mas é uma missão possível que nós estamos vivendo ela no dia a dia, tentando fazer sempre o nosso melhor, colocando para os jogadores a importância que é, mesmo rebaixado no estadual, buscar um acesso à Série C, coisa que não é inédita no futebol cearense. Isso já aconteceu com o Atlético Cearense, já aconteceu com o Floresta, então é possível e a gente corre atrás desse sonho de colocar o Pacajus na terceira divisão do Brasileiro. Vladimir, qual foi então esse ponto da virada? Você não estava no elenco, no grupo que disputou o Campeonato Cearense e acabou rebaixado, para surpresa de muitos, é bom que se diga, viu? Quando eu vi o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense, eu não imaginava que o Pacajus fosse cair de divisão, colocava ali de repente Barbalha e Guarani pelo que eles tinham feito na primeira fase. Mas você chegou para a disputa da Série D. Você falou da questão do preparo psicológico e tudo, mas para além disso, o que a diretoria, o que esses jogadores mudaram muitas peças, faz um resgate dessa virada de chave do Campeonato Cearense para a Série D, o que foi que mudou em relação a peças, em relação também à diretoria, porque passa também por essa mentalidade junto aos jogadores. Sim, a diretoria tem um sonho, né, do acesso, mas o principal é já deixar pronta a equipe para a segunda divisão do ano que vem. O Pacajus não quer permanecer na segunda divisão porque é uma missão complicada. O Horizonte passou 3 anos, o Guarani de Sobral já está aí com mais de 3 anos na segunda divisão, o Icasa, equipes tradicionais, e o Pacajus quer o caminho inverso. Então, ele começou a montar o time da segunda divisão do ano que vem esse ano. A virada de chave em relação à queda e o bom momento passa pela parte psicológica, sim. Passa por um trabalho de coaching, que o treinador acaba fazendo todo santo dia, de resgatar bons talentos. Mas também há contratações. Ayrton Júnior, Rogério, Diego Viana, são jogadores que não estavam no rebaixamento, o goleiro Jailson, que agregaram. Jogadores vitoriosos por onde passaram. Rogério tem uma carreira extensa, Fortaleza, ABC, Campinense, Botafogo da Paraíba. Ayrton Júnior da mesma forma. É veterano, né? Jogadores que estão emprestando a sua experiência ao bom elenco que já tem no Pacajus, que permaneceram. Jogadores como Guto, outro tri e tetra campeão com Fortaleza, nos primeiros tri e tetra, né? Hoje Fortaleza já é penta. Ramon, o zagueiro de Maranhão, que tem uma qualidade absurda. Então, assim, foi um conjunto de coisas. A diretoria entendendo que o caminho era esse resgate, fazendo esse resgate. Há que se dizer também que a diretoria do Pacajus é muito séria, muito comprometida, salário sempre em dia, melhor estrutura que o clube pode dar dentro da competição. Então, tudo isso caminha para o bom momento que a gente vive hoje. A gente olha a chave da Série D, do grupo A3 do Pacajus, e vê lá o Santa Cruz disputando com vocês. Outrora, o Santa Cruz já foi uma das maiores forças do futebol nacional. Hoje está ali disputando a 4ª divisão. Isso mostra a dificuldade que é uma 4ª divisão de futebol brasileiro. Ninguém que está em casa se engane que é fácil disputar uma competição como essa. Vladimir de Jesus, qual é o principal, na sua opinião, obviamente, na sua visão, qual é a maior dificuldade de se disputar uma Série D de Campeonato Brasileiro? A Série D ela é uma competição totalmente diferente das outras. A Série C, por um tempo, teve aqueles mata-matas, aqueles que fizeram permanecer o Fortaleza durante muito tempo na Série C. E a Série D são 64 clubes, com 8 chaves regionalizadas. Dessas 8 chaves, são 8 chaves de 8 times que só classificam 4.
mas ela tem tantas particularidades. São 14 jogos, você joga contra os 7 times da sua chave, mas Ida você e joga volta, né? ida e volta, só que a volta é invertida. Então, na 7ª rodada, você enfrenta o mesmo adversário da 8ª, o que já antecipa um mata-mata, por assim dizer. Na arbitragem, as bandeiras são locais. A gente sofre muito quando vai jogar fora. Tem sempre aquele bairrismo, tem sempre aquele negócio de... Distância percorrida. A CBF custeia as viagens, só que acima de 700 quilômetros é aéreo, abaixo disso são terrestres. Então você faz viagem de 3 dias, você viaja com 2 dias de antecedência, dorme para voltar no outro dia. Então são coisas que só existem na Série D. E ela é muito particular. Hoje a gente começa a ver alguns jogadores famosos disputando essa Série D, alguns clubes de camisa disputando essa Série D. Santa Cruz é um exemplo, mas se você for pegar e for listar quais são os atletas que estão disputando a Série D, tem atletas que até outro dia também disputavam Série A, também disputavam Série B. Então é uma competição difícil, uma competição onde qualquer detalhe, qualquer pequeno detalhe faz a diferença. Uma competição que o Pacajus lidera, porque luta muito para manter esse mando de campo no João Ronaldo, porque ser incisivo no seu mando de campo, você ter força no seu mando de campo, te coloca no mínimo a 50% do seu objetivo. A torcida comparece lá, Vladimir? Sim, sim. É o time da cidade. A gente carrega o nome da cidade para onde vai e é uma cidade que tem um time, é um time que tem uma cidade. Então a capacidade é de 3 mil pessoas no estádio, a gente vê jogos com 1.500 pessoas, a gente vê uma mobilização em relação aos jogos dentro do João Ronaldo. Agora, Vladimir, tem um detalhe, a gente já está entrando agora aqui na reta final dessa fase de grupos, e eu estava conversando com você antes de entrar no ar, de que agora todo mundo já se conhece, né? Vocês já se enfrentaram, já se conheceram os adversários que vocês vão pegar pela frente. Então, qual é a projeção que você pode fazer no sentido de colocar o Pacajus entre os 4 primeiros e, se possível, claro, em primeiro e segundo, que talvez seja o grande objetivo do time? Qual é a projeção para essas rodadas finais, para que ao fim dessa primeira fase o Pacajus esteja classificado para o mata-mata? Ok. A média para a gente classificar é os 50%. Uma chave de 8 classificam 4, com 50% você está classificado. Então, o que a gente fez? A gente projetou as vitórias em casa. E para que isso nos desse tranquilamente a 4ª colocação. Qualquer ponto que você conquista fora, isso vai te colocando para terceiro, para segundo. No primeiro turno, nós acabamos com 14 pontos. Fizemos 4 vitórias e 2 empates. Esses 2 empates nos colocaram na liderança, compartilhada com o Santa Cruz, que ele também tinha 14 pontos. Nossa projeção para o segundo é 13. As 3 vitórias em casa, 1 vitória fora e mais um empate que possa nos colocar aí sim como líder. Então, nós mantivemos o foco, estamos mantendo o foco de fazer as 3 vitórias nos jogos que são do mandante. A gente enfrenta o Lanterna fora de casa e, com todo respeito ao Lanterna, se você não ganhar dele, você complica o seu caminho e tentar, nos outros 2 jogos que nos restam, 1 ponto para nos colocar dentro da liderança. Isso é projeção, isso é as metas que a gente estabelece e elas podem ser alcançadas ou não. Mas a gente está sempre muito focado dentro disso, não deixando escapar a hora nenhuma que esses 27 pontos vão nos dar a liderança e aí sim uma fase de mata-mata com vantagem de decidir em casa. Para você, Vladimir de Jesus, olhando sua chave agora, o Santa Cruz é o seu maior adversário nessa busca pela liderança? É o time da camisa, é o time da torcida e é o time muito qualificado tecnicamente. Quem é que pode surpreender? Eu acredito que dentro desse contexto, a surpresa seria o resgate do Iguatu. O Iguatu fez um excelente campeonato estadual, mas não rodou bem dentro da primeira fase da Série D. E acredito que o trabalho do Washington, que é um grande treinador, possa fazer com que o Iguatu se equilibre no segundo turno e venha a classificar. Quando você tem um grande treinador, como ele é, e uma boa equipe, uma boa torcida, sem falar que a gente é bairrista, a gente torce para que o nosso futebol cearense esteja em evidência. Não tem outra. Gostei, tem valor agora. Nós somos aqui, é o nosso manjadinho que tem que dar certo. O manjadinho, o manjadinho tá por aqui, eu já vi. O manjadinho tá com a gente sempre. E assim, não tem como a gente não falar da outra chave, onde o Ferroviário
é céu de brigadeiro, é mar de almirantes, o Ferroviário está flanando. E que bom que está assim. Nós fizemos um amistoso antes de começar Ferroviário e Pacajus. O Ferroviário foi vitorioso nesse amistoso e a gente já via o quanto é qualificada a equipe do Ferroviário. O trabalho do Paulinho Kobayashi é maravilhoso. O trabalho de resgate da diretoria do Ferroviário tem que ser enaltecido. O presidente Aderson Maia faz um grande trabalho lá e, como eu digo, a gente tem que estar torcendo sempre para as coisas do nosso estado. Aderson, Reginaldo Firmino, Cristiano Cortez, que comandam o Pacajus. Cristiano é o nosso presidente, que faz isso com uma serenidade, uma tranquilidade muito grande. Reginaldo, nosso diretor de futebol, são pessoas compromissadas com o futebol cearense. E fazer o futebol cearense cada vez mais forte é o nosso papel também. Vladimir, e para além da Série D, o Pacajus também tem um objetivo importante essa temporada, que é a Fares Lopes, inclusive com um ponto polêmico, porque o Pacajus é o atual campeão da Fares Lopes. Ano passado venceu, mas não conquistou o principal objetivo de um time que disputa a Fares Lopes, que é ir para a Copa do Brasil. Acabou que teve aquele embolo com a CBF e a vaga acabou indo para o Iguatu, e o Pacajus, mesmo sendo campeão, não foi para a Copa do Brasil. Esse ano isso já foi corrigido, então é uma motivação a mais para o Pacajus lutar pelo bicampeonato com a certeza de que no próximo ano ele iria para a Copa do Brasil. Né? Manter uma hegemonia dentro da competição, né? O campeão quer ser bicampeão e quer ser, de fato, premiado com o que o título nos dá. Que além de disputar a Copa do Brasil, a rentabilidade que isso dá, que a gente sabe que a Copa do Brasil hoje é o campeonato mais rentável dentro do nosso futebol brasileiro. E o Pacajus ganhou, não levou porque não tinham no certame 4 equipes da primeira divisão. Desse ano, que vai começar agora em julho, tem mais que 4 times da primeira divisão. E aí sim o campeão realmente leva. Mas tem um detalhe dentro da competição. Fortaleza está disputando a Fares Lopes e já tem vaga. O Iguatu está disputando a Fares Lopes e já tem vaga conquistada pelo campeonato estadual, mas também pelo fato do Ceará ter sido campeão do Nordeste e entrar com uma vaga direta para o campeão do Nordeste. Abriu uma vaga pelo estadual para o Iguatu. E o Ferroviário, que também ganha essa vaga nessa composição de torcer para o Fortaleza terminar em 8º e ir direto para uma vaga da Libertadores. Então, a competição de 9 clubes, pode ser que 3 já tenham vaga. A gente começa a achar bom, né? Porque vai facilitando, menos concorrência, né? Vai ficando um negócio legal para a gente poder chegar. Vladimir, eu vou mudar um pouquinho do tema, porque você já treinou o Guarani de Sobral. Sim. Eu já estive lá, cobri jogo em Sobral. Sim. E vi você comandando lá. Recentemente, nessa semana que passou, o Guarani de Sobral fechou as portas. 3 dias depois, reabriu as portas novamente. Tudo isso por causa da crise financeira. Queria que você falasse justamente isso. Como é difícil se fazer futebol quando você não tem um apoio da região, um apoio municipal, como é o caso do Guarani de Sobral. Como é difícil fazer futebol dessa maneira. Do Pacajus a gente vê um pouquinho que tem um apoio e você consegue. Já no Guarani de Sobral faltou e quase fechou as portas. Dá uma certa tristeza, né, Vladimir? Muita tristeza, porque o Guarani é um campeão brasileiro. Guarani... Primeiro time cearense a se tornar campeão brasileiro de alguma divisão, que foi da Série D. 2010, né? Na Série D. Guarani é um time que representa uma cidade, leva o nome Guarani de Sobral, mas uma região, a nossa região norte. Guarani, eu tive a oportunidade de trabalhar lá por 4 passagens. Foram 4 passagens no Guarani, Série C de brasileiro, Série D de brasileiro, Copa do Nordeste pelo Guarani, estadual, quando a gente foi campeão do interior. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelo Guarani. Quando eu vejo uma notícia de encerrar as atividades porque não tem apoio financeiro, a gente fica muito triste, muito preocupado. Não que o poder público seja obrigado a tocar futebol nos interiores. Não acredito que as prefeituras têm uma outra prioridade, a educação, a saúde nesses momentos de pós-pandemia. A gente sabe que tem muitos resquícios ainda e a gente entende que a prefeitura priorize outras coisas. A educação, que é referência, a educação em Sobral é referência no nosso estado e no Brasil. Então, acredito que o prefeito Ivo faz muito, muito mesmo. Mas Sobral é uma região de inúmeras empresas do poder privado. Você vê grandes empresas realmente que poderiam estar ajudando
ou trocando parcerias na questão dos incentivos fiscais que o governo federal dá. Então, eu acho que falta uma mobilização maior, talvez uma procura maior também da diretoria atual para sensibilizar mais grandes comerciantes que tem em Sobral. Mas um clube da dimensão do Guarani de Sobral, com um palco como é o Junco, não poderia nunca encerrar suas atividades. Que bom que retornaram. Pelas conversas que eu sei, estão trabalhando por amor, né? Ainda não está a coisa não está pingando ainda. Quem está trabalhando lá está trabalhando por amor ao clube e que esse amor seja cada vez maior, inclusive do poder público e privado, para poder ajudar o clube. Vladimir, tem outro ponto também que é muito sensível a você, que é a questão da qualidade dos gramados. Você trabalha lá num gramado, lá no João Ronaldo, que foi exaustivamente utilizado esse ano. Eu diria que depois do PV, o gramado mais utilizado, se não foi o primeiro, foi o João Ronaldo, porque ele foi sede de quase todos os times ali da região metropolitana, né? Só o que teve foi jogo no João Só o que teve foi jogo lá. Quase todo jogo, quando não era no PV, era lá. Como é que é conviver com um gramado castigado? Porque por mais que a grama fosse boa e de fato não é uma gramada Bermuda Celebration, como é a do PV e do Castelão, como é conviver com um gramado pesado, desgastado? E mesmo assim tá fazendo bem ao Pacajus, porque na primeira fase foi fundamental para as vitórias do time. Porque o adversário estranha. Nós treinamos lá todo dia, né? E a gente conhece onde tem um buraco, onde tem uma arma secreta. Onde tem Os um buracos ele já formigueiro, sabe, já não vai por ali. onde tem um formigueiro, onde tem um buraco, onde tem a gente conhece, mas não é bom. Para o futebol, não é bom. O espetáculo fica com uma certa dificuldade. Para o nosso time, que é muito técnico, também não é o ideal. Mas a gente entendeu a sobrecarga com o Castelão fechado, a impossibilidade de ter jogos no Castelão. Mas hoje a gente quer ver sempre bons gramados. O gramado do Castelão ainda é criticado, mesmo pós-reforma, ainda tem algumas pessoas que criticam o gramado do Castelão, também pelo sobrenúmero que Ceará e Fortaleza impõem a ele. O PV reaberto, tendo oportunidade de outras equipes jogarem lá. Nós temos outro grande palco que é o Domingão. Mas o Pacajus está tratando do seu gramado para melhorar, principalmente para os mata-matas que nós vamos estar neles. Rápido, seco no gatilho. Então, grama sintética ou mantém grama natural? Grama natural. A sintética é muito boa, mas eu acredito que a grama natural ainda é melhor. Tá vendo? Boa. Que essa é uma polêmica que a gente pergunta para todo mundo. A gente já E está claro, coletando as opiniões, porque, né? rapaz, muita gente, não, vamos botar grama sintética. Mas se a gente ouvir os especialistas, treinador, jogador, a resposta é grama natural. Inclusive, unanimidade até agora nesse levantamento. É isso A aí. velocidade do jogo é diferente na grama sintética. O Allianz Parque é um grande exemplo disso. Os jogadores de Série A preferem jogar em outro campo que não seja no Allianz. E o Botafogo já está tirando onda com isso, né? Porque botou grama sintética lá no Engenhão, o Newton Santos, e já disse, caiu no tapetinho, já era. Já virou o slogan do time. E caiu aqui no Camisa 8 também, já era. A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Vladimir, muito obrigado, parceiro, aqui pela sua visita ao Camisa 8. Sucesso à frente do Pacajus.